Bom dia, Renata. Bom dia, Lucas. Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem, graças a Deus. Vamos aguardar mais um pouquinho, né? Eu vou tentar fazer uma chamada via Instagram também nesse momento, então tá meio complicado de eu operacionalizar tudo. Mas eu acho que eu consigo aqui, ó. Vamos ver se aqui fica legal. Eu acho que vai dar certo. Bom, esperar mais uns minutinhos para a gente começar a bater um papo, né? Sobre essa análise de conjuntura fiscal, como é que fica essa questão dos dinheiros, especialmente a questão dos dinheiros da empresa, do contrato de trabalho, né? Eu acho que hoje o pessoal não quis acordar cedo, não. Só tem eu. Mas é depois do feriado, né? Nós tivemos um feriado ontem, tem muito disso também. É verdade. Sábado, pós-feriado. Complicado. Bom dia, Camila. Você acredita que eu não estou conseguindo equalizar o Instagram e o Zoom? Pela segunda vez eu tento fazer isso, e a segunda vez que não dá certo. Vamos tentar pôr o Instagram uma última tentativa para ele. Se não der, a gente fica só com o Zoom mesmo. Vocês viram a grande negociação do Zoom ontem? 1º de maio, eles contratam a Oracle para suportar o fluxo de dados deles. Nem a Microsoft, nem a Amazon, ninguém conseguiu atender para comportar, para segurar a onda do fluxo de dados deles. Eles chamaram a gente, eles precisaram de usar uma nova empresa de fluxo de dados. Achei bem legal. Bom dia, Camila. Bom dia. Qualquer coisa, se eu demorar para responder, Lucas, é porque eu estou na represa e o sinal de internet aqui tá meio ruim, tá? Até demorei para entrar. Preocupa não. Preocupa não. Eu tô tentando colocar o Instagram para funcionar também. Acho. Bom, se eu conseguir vai ser legal. Tá verificando conexão. Eu vou tentar transmitir esse bate-papo agora, gente, via Instagram também.
Parece que já até entrou o vídeo ao vivo agora lá. Mas, bom, o foco é aqui no Zoom. Colocar ele lá também. Para o pessoal que não consegue ter acesso ao Zoom. Na verdade, popularizar as conversas, né? E o que nós vamos fazer hoje? O que nós temos para conversar hoje? Como que o empresariado vai enfrentar o Covid? O que ele pode fazer para enfrentar o Covid? O empresário lutar com isso, não é? Para o pessoal do Instagram, eu estou aqui no Zoom, num curso oficial do Zoom, e também abri esse curso para o pessoal que está vendo no Instagram. Hoje o nosso bate-papo é sobre como lidar com essa questão de Covid e impostos. Então, a ideia aqui é, teoricamente, fazer o curso via Zoom, mas também popularizar na outra plataforma. Bom, então vamos ao bate-papo, né? Primeiro, então, bom dia a todos, bom dia a todas. E os empresários? Bom, como eles vão enfrentar? O que os empresários podem fazer para não sucumbir à crise? O que o governo trouxe para o empresário? Para o empregado, nós já falamos, para o empregado, todo mundo sabe, ele pode ter uma redução de horário de trabalho, ele pode ter um apoio, uma garantia de remuneração pelo governo. O governo está segurando a onda, está ajudando o empregado. Mas e o empresário? O que o empresário vai ter de benefício? Ele tem algum benefício? É uma análise de conjuntura, né? A ideia da nossa proposta do curso é uma análise de conjuntura e o que o empresário vai ter, o que ele pode fazer. Bom, por óbvio, quando a gente encontra uma paralisação, uma quarentena, um isolamento social, o empresário fica sem ter como vender. Fato, realidade. Então, se ele não tem como vender, se ele não tem consumidor na rua, ele vai entrar em crise, ele vai entrar em colapso, ele precisa de vender para gerar. Essa é uma realidade. Diante dessa realidade, o que acontece com eles? Quando eu perco a venda, quando eu perco o funcionário, a minha empresa não funciona, né? Eu entro em crise. Quem vai auxiliar o empresariado neste momento? É difícil. E aí nós temos algumas medidas, foram medidas difíceis, atrasadas. O pessoal fala, o governo liberou dinheiro para os bancos. Tudo bem, mas o banco não é um empresário comum, um empresariado nosso, né? O banco é um outro tipo de empresariado que não sofre crise. Apesar das grandes crises, ele não é a empresa mais suscetível a quebrar, não é a empresa mais fragilizada, né? Nós temos o comércio em geral. Nós temos os pequenos produtores, os artesãos, que demandam de um fluxo de pessoas, de um mercado estabilizado, para poder vender, para poder sobreviver. São pequenos e médios empresários. Você vai ter o cara da ótica, o cara do açougue, o cara da farmácia. O cara da farmácia está indo bem ainda, com muita dificuldade, mas indo. Você vai ter o cara da concessionária de veículos. E aí eu não falo dos veículos zero, eu falo dos veículos usados. Quem vai comprar um carro velho hoje, não é? No meio da pandemia. As lojas de imóveis também estão prejudicadas. E nesse contexto, eles continuam pagando impostos, né? A galera continua pagando impostos. O que o governo federal fez? O que o governo federal pode fazer para auxiliar essa galera? Bom, nós temos algumas divisões de tipos de empresa que vale aqui comentar, que vale aqui destacar. Primeiro, nós temos a divisão de microempresa e EPP, que é uma dupla famosa. Quem tem faturamento... Opa, o pessoal do Instagram caiu. Quem tem um faturamento menor, de 360 mil por ano, ou 4.800.000 por ano, essa galera acaba por ter benefícios. A Constituição traz, no artigo 170, uma regra, uma obrigação do Estado trazer benefícios fiscais, tratamento diferenciado. O nome que a Constituição dá é tratamento diferenciado para essas pequenas e médias empresas, microempresas e empresas de pequeno porte, não é? E aí o governo vai ter essa atenção com eles.
ainda que de forma retardada, ainda que de forma mais lenta, ele vai sim conseguir ter uma resposta para eles. Outro empresário, e esse empresário ficou popular há algum tempo, ele está começando, ele está crescendo, é o MEI, o microempreendedor individual. Ele também vai ter benefício fiscal. Bom, então o MEI, o EPP e o ME, nós já sabemos quem são que eles vão ter benefício. E o empresário que não é MEI, não é EPP, não é ME, que é uma limitada comum, que bate um pouco mais de faturamento. Como é a vida desse sujeito? Esse sujeito que emprega, não é? A gente não pode esquecer que esse sujeito é o empregador. É dele que vem a renda, dele que vem o salário do povo trabalhador. Então, quando eu permito que as empresas fiquem abandonadas no momento de quarentena, no momento de crise, eu estou abandonando a economia, estou abandonando o trabalhador, no final das contas. Porque o trabalhador depende diretamente da empresa. Ele não tem como viver sem o emprego, ele precisa do emprego para enfrentar a crise. E aí, a gente passa a ver também quais medidas fiscais, o que o governo prepara para o empresariado que não é ME, EPP e por aí vai. Bom, são algumas medidas, talvez não tão efetivas, mas elas vieram, e elas vieram talvez de forma demorada, talvez o país precisasse disso. Antes de falar dessas medidas, eu quero fazer uma análise de conjuntura da realidade tributária brasileira. Todo mundo já ouviu falar que o imposto no Brasil é o mais alto do mundo. Vocês já ouviram falar isso, pessoal? Pessoal do Instagram, só para entender, eu estou no Zoom fazendo uma chamada em comum, então tem pessoas dos dois lados. Nunca eu tinha ouvido falar? Bom, tem um discurso, tem uma fala que o Brasil tem o imposto mais alto do mundo. Não é verdade, mas a gente tem um tributo muito burocrático e muito confuso. A verdade é essa. Para vocês terem uma ideia, nós temos 3 tipos de opções fiscais, assim, de opções tributárias, cada uma com suas confusões. A geral, a primeira é o lucro real. Nossa, é caro, é complexo. O discurso é o lucro real é o mais caro, e sendo mais caro, a gente não opta por ele, porque ele é muito confuso, ninguém sabe fazer, ele é mais caro, não entre no lucro real, a não ser que você seja obrigado. Lucro real, para o momento de quarentena, ele tem uma virtude, ao meu ver. Ele é o seguinte: você vai pagar todos os 91 tipos de tributos que o Brasil tem discriminados. Nós temos hoje 91 tipos de tributos, entre taxas, impostos, contribuições. Nós temos 91, professora Rayana, ponte ver, nós temos 91 tipos de tributos. Boa pergunta, Renata. Se os impostos não são os mais altos, né, por que as coisas são tão mais caras? E aí eu te faço o que eu falo em sala de aula, é um pensamento interessante. A Fiat produz o mesmo carro aqui no Brasil, e vende no Brasil e na Turquia, vende no Brasil e na África do Sul, vende no Brasil e na Itália, e por aí vai. Mesmo carro produzido aqui, eu fiz essa comparação há alguns anos com o Palio, era aquele Palio bolinha ainda. O Palio custava 30 mil no Brasil, feito aqui em Betim, pertinho de Belo Horizonte, onde eu estou. Então, o Palio custava 30 mil, pagando todos os impostos brasileiros. Quando a Fiat manda esse Palio para a África do Sul, ela vende ele por 18 mil, pagando todos os impostos brasileiros e também, e para além, pagam os impostos da África do Sul. Olha que coisa curiosa. Como que eu vou pagar os impostos de 2 países? Tudo bem que bem menos imposto lá, mas eu não vou deixar de pagar nenhum imposto no Brasil e o produto vai ser mais caro no Brasil. Bom, nem todas as coisas aqui são mais caras. A gente tem que ter essa consciência também. Nem tudo aqui é mais caro. Mas, de fato, tem algumas coisas aqui que são mais caras e não fazem sentido. Por exemplo, esse dos carros, né? Eu faço o carro aqui, eu pago todos os tributos aqui e na hora de vender ele é mais caro aqui do que de outro lugar que a gente pagou mais impostos, né? Essa é a realidade. Bem-vindo, Lucas. Bom, vamos entender isso.
Então, nós temos uma relação de tributos, uma dinâmica tributária burocrática, confusa. E isso encarece um pouco a vida no Brasil. Bom, isso só respondendo as mensagens aqui, isso vai encarecer, vai deixar complicado a gestão fiscal, né? Não é que ele seja caro para nós. Ele é caro, o tributo é caro, mas ele não é que ele seja o tributo mais caro do mundo, o tributo no Brasil. Não, está longe de ser o mais caro do mundo. O custo Brasil, né, gente? A gente fala muito de custo Brasil. O custo Brasil não é apenas tributo, tá? A ideia de custo Brasil, que deixa as coisas caras para a gente, não é apenas os tributos que a gente tem. Outros fatores implicam no custo Brasil, seja o custo da folha de pagamento, nós temos uma reforma trabalhista para isso, seja o próprio dinâmica logística do país, que é complicado, fatores de produção, a cultura brasileira, o jeitinho brasileiro, a falta de compliance. Aí eu deixo vocês, gente, vamos aprofundar nos estudos, na compreensão do compliance, né? A falta do compliance que é, no final das contas, ética, uma lida ética na gestão empresarial. Bom, então nós temos esses problemas, nós temos essa análise de conjuntura aí, que o tributo do Brasil é caro, não é o mais caro do mundo, ele é burocrático, ele é bem burocrático. E aí, um tributo burocrático, um tributo confuso, como declarar? Isso é um problema. O empresário sofre com esse problema. Nós vemos em todos os níveis guerra fiscal de imposto de serviço, guerra de municípios. Eu presto serviço no endereço, minha empresa é de outro endereço, aonde eu recolho? Minha atividade de construção, minha atividade vai ser recolhida na atividade no local da prestação de serviço, o outro município vem e me cobra. Eu tenho realidades nesse sentido. Eu tenho realidade de meu tributo dever ser cobrado na sede da empresa e na hora da prestação de serviço ele é retido na fonte, na nota fiscal. Então, são realidades, a gente acaba sendo exposto a isso. O próprio regime de crédito e débito, o ICMS, né, a apuração dos saldos positivos do ICMS, é muito confuso para um empresário médio brasileiro. E eles ficam, e a gente fica, né, à mercê, a gente fica na mão dessa ordem tributária tão caótica. Não é a mais caótica do mundo, não é a mais cara do mundo, mas ainda assim ela não é boa, ela não é efetiva, ela não soluciona os problemas, e isso ingessa sem dúvida, o avanço da nossa economia, isso ingessa postos de trabalho, isso ingessa diversas formas de crescimento nosso. Bom, e com essa questão, com esse problema, né, com esse engessamento de crescimento, chega para a gente um coronavírus. A gente não pode esquecer que a gente estava enfrentando até o início do ano, até o boom. Nós tivemos uma crise de emprego, uma crise econômica, nossa economia estava retraída, estava pequenininha, não estava crescendo em índices galopantes e tal, ela já teve crescendo, e vários fatores envolvem nesse crescimento econômico. Não é um governo apenas, nós tivemos governos que tiveram um boom econômico, mas o mundo precisava de commodity, o país estava com recurso hídrico bom, estava chovendo, estava produzindo, isso tudo envolve no crescimento. E aí nós estávamos, antes do Covid, nós estávamos num período de crise, né? Num período, não de uma crise aguda, mas estávamos numa realidade de pouco crescimento, de crise mesmo. Bom, além dessa questão, dessa crise, desse engatinhar econômico que a gente enfrentava, veio o Covid. Então, o país tem uma realidade tributária confusa, tem uma realidade tributária pesada. Eu volto a dizer, ela não é a mais cara. Não é a mais cara. Não é a mais confusa, mas ela é confusa, ela é cara. E ela fica cara pela confusão, pela burocracia, pelos tipos de tributo, pelo vai e vem. Isso é complicado. Bom, e aí chega o Covid. Então, com todos esses problemas, com os problemas de crescimento, com os problemas de emprego que a gente está enfrentando, vem também o Covid para nos dar um oi, né? Para nos receber bem economicamente, para nos desafiar a ter alternativas para
para o enfrentamento, né? Como fazer para o país, para o Estado arrecadar, como fazer para o empresário sobreviver, como fazer para o empregado ter o seu salário, para tudo funcionar em meio a uma pandemia, já que a gente não conseguia e a gente não estava conseguindo alcançar isso em tempos de paz, em tempos comuns. O que vocês acham? Quais são as alternativas? Pessoal do Zoom? Bom, a gente pode fazer muita coisa, né? O governo pode fazer muita coisa, ele pode atuar de várias frentes, mas ele precisa de arrecadar. Por que o governo precisa? Para que serve o tributo? Imposto é roubo? Volta a pergunta, né? A grande pergunta. Imposto é roubo? A gente ouve falar diversas vezes. O imposto é roubo, imposto, ninguém devia pagar imposto. Bom, o imposto serve, ele tem uma função de financiar as ações do Estado. E a gente sabe que o Estado tem várias ações, ações sociais, ações de segurança. E quem paga essa conta, o dinheiro vem dos impostos, não só dos impostos, mas como todos os tributos. Então, iluminação pública, saúde, educação, segurança, assistência social, tudo isso demanda um caixa, demanda um dinheiro. Esse dinheiro vem dos tributos. Então, a gente precisa dos tributos. O governo, então, vai manter a tributação para conseguir existir. Chega o empresário e olha, então, eu tenho que pagar meu tributo para as coisas funcionarem. Se eu não pagar o tributo, não vai ter asfalto, educação, segurança, vai ser um terror. Ele olha para o empregado e fala, eu tenho que pagar meu empregado. Se eu não pagar meu empregado também não tem o que comer, eu vou matar ele de fome. E ele olha para frente, cadê meu consumidor? Onde está o consumidor? Em casa de quarentena. Eita, empresário, como você resolve isso, né? Eu vi a Ellen chegando aqui no Instagram também. É o dilema do empresariado, né, Ellen? É isso. Como resolver? Eu tenho uma obrigação fiscal, eu tenho uma obrigação trabalhista e eu não tenho consumidor. Da onde vem? Da poupança, é lógico. Todo empresário tem uma poupança, né, gente? Não tem. Então, não dá. Nós já estamos com um índice de endividamento alto e as políticas do governo nesse momento, algumas delas são de abertura de crédito. Eu sou muito contra isso. Eu acho que vai gerar mais endividamento do empresariado. Em algum momento eles vão ter que pagar isso. No passado nós tivemos essas políticas de crédito. Política de crédito é o seguinte, os bancos vão ter taxas melhores, prazos melhores, carências melhores para o empresariado nesse momento. Eu acompanhei, enquanto advogado, diversos processos de empréstimo crédito rural. São realidades. Crédito rural foi uma realidade e derrubou muita gente. Crédito rural gerou muita confusão. Penso que o crédito do Covid possa também ser uma armadilha para o empresariado. Eu pego o meu crédito. E aí? Como que eu vou pagar? O planeta está em crise, né? Eu não tenho como exportar, eu não tenho... Se bem que para exportar mesmo, o Brasil recebeu 1.800 containers vazios essa semana para exportar alimentos para outros países. Mas eu falo o produto acabado, não a commodity, não a exploração agrária nível 1. Estou falando de industrialização. Se a gente não tiver um programa que reforce o consumo, acho muito difícil, acho complicado a gente pensar em qualquer coisa, em qualquer investimento, qualquer sobrevivência do empresariado. A gente precisaria de programas que incentivem o consumo. Bom, então vamos lá. Vamos conversar então sobre os programas efetivos, o que tem para a gente. Primeiro, as linhas de crédito. Primeiro, nós temos as linhas de crédito disponíveis. Depois, pessoal, por ordem, por tamanho, nós temos o MEI. Vamos cuidar do MEI, o pequenininho, o filhotinho nosso. Deixa eu ver a mensagem aqui que vocês mandaram. Pois é, Renato. Não, a questão do Brasil e
esse convênio, né? Existe um convênio, ele não necessariamente vai levar à cura do Covid. A gente não pode ter certeza que ele vai ser a cura do Covid. E o Brasil foi excluído dele não por questões tributárias, e ele não tem perspectivas tributárias, ainda que perceba, ainda que a saúde demande economia, a saúde demande dinheiro, a ideia dele não é financeira. A ideia disso é pesquisar, unir esforços, garantir relações internacionais que todos os países se abraçassem no enfrentamento de Covid. O problema é que a opinião do Estado brasileiro em frente ao Covid não é igual da maioria dos países do mundo. Nós estamos optando por um outro caminho de enfrentamento. Eu não sei dizer se é bom ou mal, não sei mesmo. Não é o caminho que eu seguiria, mas eu não tenho expertise para falar disso. O que acontece, gente, é que o Brasil toma agora, desde o início do Covid, políticas, decisões, no sentido de não isolar, de proteger também a economia. Bom, isso pode, não necessariamente vai, isso pode levar a óbito, isso pode isso pode matar pessoas. Eu não sei dizer se essas 5.000 e poucas pessoas que já morreram de Covid são um número oficial e, se sendo um número oficial, tem relação com a demora do isolamento, o discurso do governo de não ter um isolamento. Eu não sei, eu não consigo mensurar se tem uma relação ou outra com isso. Mas, de toda forma, o Brasil é excluído por essa política. O país não entende necessário um isolamento tão rigoroso. E vários países do mundo começaram assim, todos eles voltaram atrás. Você viu o exemplo da Itália. Ficou tido como uma tragédia, né? Mas são propostas. Quem sabe a gente consegue superar o Covid em questão de 1 mês, menos, e a economia brasileira, com essa flexibilização de quarentena, sobreviva mais do que a economia dos outros países. É possível? É uma realidade, isso é possível. Não acredito, não é uma coisa que eu creio que isso vai acontecer. Eu acho que o caminho não é esse, mas é o nosso governo. A gente tem que somar. Não é que eu tenha votado nele, nem estou apoiando, mas a gente tem que somar. A proposta é somar para que tudo dê certo, né? A gente tem que garantir vidas agora, antes de economia, antes de tributo. O nosso papo é de tributo, é de imposto, mas antes de imposto e tributo, a gente tem que garantir vida. Eu acho que essa é a demanda primordial para isso. Mas eu volto. Vamos falar um pouco do MEI. O MEI é o nosso filhotinho, é o empresário pequenininho. É aquele empresário pequenininho que nós tanto gostamos. É o MEI que nos atende no dia a dia, né? O MEI cresceu, tomou o espaço que era ordinariamente das limitadas. Ele vem bombando, vem fazendo frente à economia, é de significância. E quem é o MEI? É aquele que não tem um faturamento mensal alto. É aquele que é pequenininho, que ganha lá seus 6.000 e pouquinho por mês, de atividades muito determinadas, atividades mais simples. Esse é o MEI. Como que o MEI vai enfrentar o Covid? O MEI tem funcionário? No máximo 1. O MEI tem linha de crédito alta? Não tem. O MEI é o nosso vizinho, é o nosso parente, somos nós. O MEI é o pequeno. E ele não tem muito apoio. A Constituição trouxe para a gente, no artigo 170, o dever de proteger, o dever de zelar pelas micro e pequenas empresas. E aí, nessa ideia, também o dever de zelar do MEI, né? É o nosso embrião, é o nosso surgimento, o empreendedor nato brasileiro. O que o MEI tem? Bom, o governo federal trouxe, não só para o MEI, mas todo o programa Simples, e o MEI está no Simples, uma prorrogação para pagar os tributos federais. O problema do MEI é o seguinte, gente. O problema do MEI é que ele paga uma cota única que abarca todos os tributos. E o governo federal, com seus tributos, deu uma flexibilizada para o MEI. Ele, na verdade, prorrogou as competências, ele julgou para outubro, novembro, dezembro, os tributos de agora do MEI. Bom, então esse MEI vai preocupar com isso lá em outubro, novembro e dezembro. Ótimo.
Então ele está com um período de não preocupar com os tributos dele. Só que são todos os tributos? Não são. São só os tributos federais. Vejam como é complicado. Imagina que a gente também pensasse numa redução dos tributos municipais, o imposto sobre serviço. Cada MEI está no seu município. Nós temos milhares de municípios no Brasil. Como que cada município ia falar a mesma língua do governo federal para poder fazer um programa de proteção ao empresário e redução fiscal? Todos esses milhares, esses 4.000 municípios do país, pensando, ideando uma linha comum, aceitando uma alíquota comum. Não ia, né? Então, uma vez que a gente não consegue equalizar, porque são muitos municípios, a questão é que são muitos municípios, uma opção comum para todos, a gente não pode colocar todos os municípios no mesmo barco. Daí a gente vê os tributos estaduais que também estão compostos no meio, né? No meio também subtributos estaduais. Bom, o governo do estado, nós temos 27 unidades federadas, nem todos concordam com as mesmas posturas. A gente vê aí, tem um monte brigando com o governo federal agora, tem carta de não concordar com a política pública. Então a galera de governo estadual aí enfrentando. A gente pode dizer que o governo federal tem um apoio, dialoga com 3, 4 estados. Bem, estão afinados com 3, 4 estados. A gente pode falar aí que tem 23 que não estão dialogando a mesma língua. E quando a gente tem 23 que não dialogam a mesma língua, fica complicado para fazer uma regra universal, uma regra de tributos estaduais universais. Eles não vão aceitar. Então o governo federal foi lá e o que ele podia fazer pelo MEI? Ele prorrogou. Ele não abriu mão. Então ele vai cobrar, o MEI não vai ter um perdão de crédito. Ele vai continuar tendo a obrigação de pagar, mas ele prorrogou por meses. Então tem lá 6 meses, né? Começa em outubro, novembro e dezembro os pagamentos do MEI destes tributos federais. Bom, mas aí é um problema, professor. Eu sou MEI, como é que eu lido com isso? Chega para mim um pagamento único. Então, você tem que desmembrar e o que vai te afetar? Aquela contribuição previdenciária, o valor da contribuição previdenciária, que seria o INSS, aquele ali você vai poder deixar de pagar por um tempo. O resto, como envolve municípios e estados, e aí nós estamos falando de mais de 4.000 diversidades, 4.000 realidades, você vai ter que pagar em dia, eles não tiraram. Mas o que toca ao INSS, que é de competência exclusiva da União, você vai ter uma prorrogação, tá bom? Essa é a realidade no MEI. Vai ser bom para o MEI, poderia ser mais interessante, poderia ser um esforço em conjunto dos estados, poderia ser uma redução mesmo, um não pagamento, tirar das costas do empresário um pouco desse valor. Nós estamos entendendo que o MEI não é qualquer empresário, não é um bancário, um banqueiro. O MEI é um empresário pequeno que gera economia, gera produto, gera comida, gera artesanato. Esse é o MEI, ele é pequeno, ele gera emprego. Então, a gente podia ter dado uma proteção maior para o MEI. Mas, enfim, é o que temos para o MEI, tá bom? Dúvidas sobre o que os MEIs vão ter de direito fiscal? Pessoal? Tá bom. O MEI está dentro do Simples. Temos também outra questão do Simples. O Simples, a exemplo do MEI, abarca outros tributos municipais e estaduais. Então, o Simples também vai ter o mesmo problema do MEI quando de uma tentativa de reduzir os tributos. O que toca a estados e municípios, a gente não consegue pelo mesmo motivo. A mesma situação que serve para o MEI serve para microempresas e empresas de pequeno porte. Eles estão sob uma realidade complicada, né? Eles pagam em um único tributo para 3 entes federados diferentes. Então, o Conselho Gestor do Simples Nacional deu a resolução 154, deixa eu escrever aqui no chat para vocês,
pessoal do Zoom. O Conselho Então, esse órgão, esse conselho, deu a resolução 154. A resolução de 154 traz o quê? Ela traz também a suspensão, ou melhor, a prorrogação de competência. Vai prorrogar o vencimento do Simples por 6 meses. Volta a outubro, novembro e dezembro. Bom, vai prorrogar o Simples, mas o Simples é igual à situação do MEI. Nem todos os tributos ali abarcados são de competência federal, são de poder da União para poder fazer isso. O que fica a dica? Qual que é a sugestão para nós? Bom, apurar dentro do Simples. E isso vai ser burocrático, isso vai ser difícil, isso não vai ser simples. Mas apurar os valores do que são tributos federais e do que são os tributos estaduais e municipais. E fazer o recolhimento estadual e municipal em guia avulsa. Tirar uma guia avulsa com os valores pertinentes ao estado e município, já que esses não foram prorrogados. E deixar para pagamento dos tributos federais, o que envolve tributo federal, logo depois. Bom, então beleza. Problema que o Simples vai enfrentar. O Simples não é um tributo que tem como base o lucro da empresa. O Simples tem como base o faturamento da empresa. E neste momento, algumas empresas ainda estão girando, mas não estão tendo lucro. Dificilmente uma empresa está tendo lucro. Talvez as empresas de máscara, né? Os empreendedores da crise, talvez estejam conseguindo, mas aquela empresa no dia a dia, ela dificilmente está tendo lucro. A empresa que faz peça metálica, a empresa que faz limpeza de estofado, pessoal de lanterneiro de carro, sabe? Essas outras atividades que não são essenciais no momento de crise, provavelmente não estão tendo lucro. Mas ainda assim podem estar sendo tributadas, né? E o pessoal do Simples tem o tributo pelo faturamento. Eles não têm tributo voltado para o lucro. Então, eles não vão ter um eventual desconto em prejuízo. Se a empresa estiver tendo prejuízo e estiver tendo entrada, ela continua sendo tributada, tá, gente? Isso é uma realidade. O sistema Simples traz isso. E era para a gente ter um tratamento diferenciado positivo. Não necessariamente ele vai ser positivo hoje. Fica a crítica. Também poderia ter um convênio dos estados e municípios para suportar o Simples. E se a gente para pensar, MEI e Simples, juntos, são a maior parte dos empresários brasileiros. Quem está no Simples são os MEI, EPP e ME. Basicamente, a maior parte dos empresários brasileiros. A maior parte. E tendo a maior parte dos empresários brasileiros com apenas a prorrogação do tributo, sem nenhum desconto, sem nenhum benefício, isso é complicado. Eu acho isso complicado. O município de Belo Horizonte trouxe, o município de Belo Horizonte ofertou para os nossos empresários uma moratória, um período de suspensão de crédito. Isso é realidade, nós estamos com os créditos suspensos. Então, neste momento, Belo Horizonte não está cobrando os tributos. Mas tem município que está, tem município que não está nem aí. Está tocando, precisa de arrecadar, não é nem não está nem aí, né, gente? Tem município que precisa de arrecadar. Ele tem pouca ou nenhuma indústria, ele precisa de se sustentar, pagar a escola, pagar servidor, pagar saúde. Em tempos de pandemia, o tributo é a fonte, é o caminho para segurar a onda da saúde, né? A gente precisa dele, então não tem como não pagar. Ou melhor, não tem como não deixar de cobrar, né? Principalmente os que têm menor caixa. Bom, mas nós vínhamos falando que a situação fiscal não era boa. Não era boa. E muitos empresários se encontravam em débitos federais. Muitos. Para isso, para tanto disso, o governo fez em algumas épocas um programa chamado Refis. O que é o Refis? É um programa de parcelamento, exclusão de multas, exclusão de juros, redução de multas. Era um programa de pagamento facilitado
para o empresariado em crise? Nós tínhamos os refis e eles vinham funcionando. Então, quem era alvo do refis era o empresário em crise lá antes de 2020. Esse empresário que está em crise antes de 2020, como é que está a vida dele em 2020? Pior, né? Se o cara estava em crise antes, vem a crise do Covid, ele fica pior. Isso em 2018, 2019 já vinham sendo anos ruins também para os empresários, né? Então, pior, estava pior. Diante disso, o pessoal que estava nessa situação, e aí não é apenas simples, qualquer empresa que estava nessa situação, que dependia de um financiamento com o governo federal, e aí vem o lucro real, vem o lucro presumido, todos eles, quem está com esse problema vai ser atingido pela portaria, vamos lá, 103 da Procuradoria Portaria 103 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, ela vai dar o suporte para esse empresário. Então, quem está no refis vai ter uma prorrogação de 90 dias. Todo mundo que está no refis tem um lapso de 90 dias para não preocupar de pagar. Lá na frente ele paga. Ele não vai ser excluído por não pagar esse refis, tá bom? Então, temos essa prorrogação. A mesma portaria vai cuidar das demais empresas, as empresas que não são simples, não são ME, PP, MEI, das empresas em geral. Essa portaria diz o seguinte, no âmbito federal, tá, gente? Lembrando que eu estou falando no âmbito federal, porque temos mais de 4 mil municípios e 27 estados, não tem como a gente fazer um filtro de todos os programas deles. Eu trouxe Belo Horizonte tem um programa, mas não necessariamente os outros vão ter, e como é que está se dando esses outros. Essa portaria diz o seguinte, todos os atos fiscais, notificação, cobrança, constituição de crédito, protesto de dívida ativa, todos estes atos vão ser suspensos também por 90 dias. Então, se você está atrasado com o seu tributo, se você está inadimplente por algum motivo, você vai ter 90 dias para se regularizar sem ter nenhuma sanção, sem ter nenhum prejuízo fiscal. A ideia é essa, que você continue, se a sua empresa gire, sem nenhum prejuízo fiscal. Ok? Bom, então esses são os programas em relação a tributos. Estes são os programas. O que mais nós temos? Nós temos para o empresariado, já com a medida provisória 927, uma prorrogação do pagamento do fundo de garantia. Então, o funcionário também vai ter o fundo de garantia prorrogado. Hoje, diante do Covid, o governo prorrogou o tempo, suspendeu, na verdade, a exigência da contribuição do recolhimento do fundo de garantia. Parece pouco, mas já é uma ajuda também. Então, além de você não sofrer sanção por 90 dias com tributos federais, se for meio simples, ter prorrogado o prazo por 6 meses de pagar os seus tributos, é claro que nós estamos falando de tributo federal, você vai ter também a inexigibilidade de pagamento da contribuição do FGTS. Então, deixa eu mandar aqui para vocês. O FGTS também. São essas as grandes medidas do governo. E aí eu volto a pergunta para vocês, são medidas efetivas? Essas medidas vão dar conta de segurar a onda do Brasil? É por aí? O que vocês acham? Agora eu estou conversando com vocês. Pessoal do Instagram, nós estamos no Zoom aqui, ó. Bom, pessoal do Zoom. Então, tem também essa questão trabalhista, né? Além da redução dos custos fiscais, nós temos agora uma redução de custo trabalhista. O que é isso? Bom, primeiro,
o empresariado não vai ter, vai poder suspender o contrato de trabalho. Então, além de ter esse benefício fiscal de não ter essa tributação agora, ele vai ter também a oportunidade de não pagar o funcionário. Não pagar como? Ele vai poder suspender integralmente ou parcialmente o contrato de trabalho. Ele vai conseguir pagar 25%, 50% ou 30% do salário, ou nada do salário do empregado. E o governo vai atender a essa questão, ok? O governo vai segurar a onda da folha de pagamento. A ideia é que também tenhamos esse apoio governamental para o empresariado. O ponto é, e aí, isso vai segurar a onda? Então eu vou ter um simples com uma prorrogação de cobrança de tributo federal, lembrando que vai gerar uma confusão nos tributos que tocam a parte dos estados e municípios, e vai gerar mesmo. Esses tributos têm de ser recolhidos, você não tem prorrogação municipal nem estadual. Nós vamos ter uma pausa, podemos chamar de pausa, das ações da Procuradoria da Fazenda. Então, o governo federal ele não vai te executar, ele não vai te cobrar por um tempo. Ele está pausado. Nós vamos ter também uma inexigibilidade de FGTS por um tempo e apoios trabalhistas, né? Nós vamos ter uma flexibilização, uma segurança para a folha de pagamento. Com isso, o empresário consegue sobreviver à crise? Essa é a grande pergunta. Isso vai ser suficiente para o empresário sobreviver à crise? O que vocês acham? Galera do Zoom. E o que você pensa, Renata? Como é que a gente faz, então? O que a gente pode fazer mais? Nós temos a figura no Código Tributário Nacional das suspensões do crédito tributário. Uma delas chama moratória. A moratória é, ao meu ver, o melhor caminho, sabe? Mas a gente não teve coragem de fazer ainda. Moratória não é inadimplemento, não é nada disso. É só um pause na relação toda fiscal até que tudo se restabeleça. Uma moratória maior. Em Belo Horizonte, o Calil cogitou fazer, está organizando para fazer. Eu acho que esse é o melhor caminho hoje. Suspende o crédito tributário, o Estado não fica com o risco de perder a arrecadação, o Estado continua arrecadando, mas ele não vai arrecadar de fato, ele vai arrecadar de forma fictícia. E lá no futuro, quando tudo estiver bem, quando tudo estiver em paz, aí sim o Estado vai conseguir buscar esse dinheiro de volta, sabe? Eu acho que esse é um caminho bom. O que você tinha pensado, Renata, dessas várias formas? Eu acho que proteção ao consumo é tudo de bom. Eu acho que nós temos que investir na proteção ao consumo. E isso é a maior verdade, né? A época é ruim. Nós estamos num momento complicado. Um momento realmente complicado do país e do mundo. O planeta inteiro está sofrendo com a Covid. Acho que talvez nós tenhamos pego uma estrada ruim para a defesa do Covid. Talvez não seja a melhor estratégia não manter o isolamento, essas crises políticas, essa instabilidade. Talvez isso seja prejudicial, me parece prejudicial. Bom, eu acho que para nós temos que, diminuir o preço. Bom, mas diminuir o preço implica não só em diminuir o lucro, mas reduzir custo. Como é que eu diminuo o preço? Esse é o desafio de todo empresário. Todo empresário quer diminuir o preço para ser mais competitivo.
E aí ele tem que reduzir custo de mão de obra, então eu reduzo o salário de funcionário. E reduzir salário não é fácil. Primeiro que é condicionamento proibido. E segundo que o trabalhador vai perder força econômica e, portanto, o trabalhador que também é consumidor vai deixar de consumir. Imagina se eu reduzo o salário de todo mundo fica com menos poder de compra, menos venda, e eu vou aumentando assim a crise. Então eu não posso pensar em redução de salário nesse momento. Reduzir o preço também implica em reduzir mais tributo. Nós vimos que não houve redução de tributo. Em momento algum houve redução de tributo. E aí eu acho que a gente podia ter. Só que, do outro lado, eu lembro para que serve o tributo, né? O tributo serve para arcar com as despesas do Estado. E se eu não recolho o tributo, o Estado também não tem como fazer as funções dele, seja segurança, educação, saúde. A educação está parcialmente suspensa, beleza. Mas a saúde está pegando fogo. A gente precisa de cada dia mais equipamentos de saúde, cada dia mais de profissionais de saúde, cada dia mais de EPI, de reagentes, enfim. A gente precisa de investimento em saúde urgente, né? E da onde vem esse dinheiro? Vem do tributo. Então, se eu reduzo o tributo, eu reduzo a entrada desse dinheiro. Como fica? Bom, e essas são as formas de reduzir custo. Depois eu tenho que reduzir processos e otimizar fábricas. Para eu reduzir processos e otimizar fábricas não é fácil. Talvez seja esse o desafio do empresariado, de tentar reduzir um pouco. Mas não consegue. Esse é o problema. Aí está os nossos custos, né? Os nossos custos ficam nesse ponto. Por isso que eu não consigo reduzir o preço das coisas. Entendeu? É difícil, não é fácil. Não tem solução fácil para as questões, para os problemas que nós estamos enfrentando. Não tem. Pessoal do Zoom, mais alguma ideia? O que vocês acham? Camilas, Lucas, Josi. O que vocês acham? É uma realidade complicada, né, gente? Eu insisto na proteção do consumo. E como que eu protejo o consumo? Eu protejo o trabalhador. Quando eu protejo o trabalhador, invariavelmente eu protejo o consumo. Quando eu protejo o salário, eu protejo o poder de compra do trabalhador, e protegendo o poder de compra do trabalhador, eu garanto ou eu alcanço um melhor resultado econômico, sabe? Eu acho que tínhamos que seguir por um caminho desse. O governo não pensou isso, a ideia não foi essa. Nossa proteção do empresário frente ao Covid não tem sido uma proteção de consumo. E isso é complicado. Eu acho complicado isso. Eu acho que no momento a demanda nos traz uma proteção maior do trabalhador. Não só pelas questões de fragilidade do trabalhador, mas eu enxergo hoje, gente, é a minha forma, né? Esse bate-papo, essa análise de conjuntura que nós estamos fazendo, eu enxergo hoje o trabalhador como o ponto mais importante da relação econômica. Ele consegue juntar na própria pessoa, o trabalhador, o seu José, é na mesma pessoa a força motriz, sem o qual a empresa não anda. Então, o seu José é o cara que vai te atender no balcão, o seu José é o cara que vai costurar a roupa, o seu José é o cara que vai apertar o parafuso, vai fazer o carro, o liquidificador, vai fazer a televisão. Esse é o seu José. Então, ele produz. E não só ele produz, como ele também, de uma forma dual, ele é o consumidor. Olha a importância do seu José. O seu José também é o nosso consumidor, né? Então, como fazer? Nós temos que proteger esse sujeito. É ele que vai tanto mover a economia para frente de produção, quanto vai demandar. É o seu José que vai buscar isso, ok? Bom, fico muito feliz com a presença da Hélida no nosso chat do Instagram. E, bom, o que nós estamos falando, né? Vamos falar dos tributos. Hélida, eu sei que você está curtindo tributos aí no sábado pós-feriado. E, bom, o fato é, o efeito é, então, nós temos redução de tributos, nós temos, no final, uma redução de tributos, não, uma flexibilização de cobrança de tributos. Nós temos uma
ação governamental nesse sentido. Ela é efetiva? Acho que não. Acho que ela é positiva no sentido que vai permitir um fôlego, mas ela vai, tanto na questão de abertura de crédito, quanto na questão de algum momento ser cobrado esse tributo depois, ela vai deixar a vida do empresário a longo prazo complicada. O empresário brasileiro, no final, então, ele fica exposto, né? Ele fica sujeito a essas oscilações, essas complicações de pagamento. Bom, como proteger o consumo, então, é o nosso desafio, né? Primeiro, não reduzindo o trabalho. Talvez o governo pagando integralmente. E aí, eu não sei se você sabe, nós tivemos a live disso, a ideia do governo para garantir o trabalho não é integral. Ela reduz de alguma forma, o trabalhador vai ganhar menos. Ele vai ganhar como um proporcional do seguro-desemprego. E isso não é suficiente. Isso expõe uma redução de salário e, portanto, uma redução de consumo. Isso precariza a dinâmica, o ciclo do comércio, da indústria brasileira. Isso nos deixa fragilizados, isso é terrível. Bom, entendendo isso, não foi também a medida mais eficaz. Talvez o caso, para chegar nessa ideia, Renata, de redução de custos, seria a redução de tributos. E como fazer para pagar as contas públicas? Eis os nossos paradoxos, né? Deixo aqui para vocês no chat alguns paradoxos. Opa. Primeira provocação, questão paradoxal, é essa. A segunda, como reduzir os tributos sem prejudicar as finanças públicas. Essa é a questão paradoxal que nós temos. A segunda é como lidar A segunda questão que nós temos é como lidar com o trabalhador consumidor, para eu reduzir a remuneração dele, reduzir então o custo da empresa, reduzir a remuneração e ainda reduzindo a remuneração, não reduzir sem perder o poder de compra desse trabalhador consumidor. Essa realidade trabalhador consumidor. Isso é uma outra questão paradoxal, como fazer isso, não é? Como reduzir os tributos, como reduzir a remuneração para o empresariado poder ter fôlego, poder. E por fim, a pergunta que está deixando os gestores públicos mais apertados é por quanto tempo vão manter essas reduções, manter essas flexibilizações. É isso, né? Por quanto tempo eu tenho para manter esses programas. O Covid não parece que está acabando, não parece, continua não dando sinal. Eu fiz há 15 dias uma live nesse sentido. Nós analisamos Japão, Austrália, vários países evoluídos do mundo, com saúde de primeiro mundo, com investimentos top em saúde, e eles não conseguiram superar o Covid. Quando que nós vamos conseguir sair do Covid? Quando é o fim desta pandemia? Disse atualizadíssimo a fala do ministro da Saúde ontem. Eu não sei, ninguém sabe quando será o pico, quando será o fim. Olha que problema. Até quando o empresário vai ter que tolerar isso, lidar com isso? Entende? Essa talvez seja a pior pergunta, porque a gente não sabe até quando a gente vai ter que tolerar, aguentar essa quarentena, esse isolamento, esse efeito prejudicial para a nossa indústria, para a nossa economia, não é? Bom, gente, nosso papo é esse.
Alguém tem alguma resposta para essas perguntas? Ixi, será que travou o Zoom? Galera do Zoom tá aí? Galera do Zoom, dá um oi. Ah, e aí? Temos alguma resposta para essas perguntas? Mas são as perguntas, né? É importante a gente pelo menos ter essas noções de o que significa o trabalhador para a gente. O trabalhador é o consumidor. O que significa o tributo para a gente, né? O tributo é um custo, mas também é o financiamento das políticas públicas e principalmente da saúde nesse momento. Esses são os conceitos principais que a gente tem que ter noção para debater crise, para poder falar de crise. O meu trabalhador também é o seu consumidor. Então, tudo que prejudicar a remuneração do trabalhador prejudica diretamente o consumo de toda a economia. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de acertar o trabalhador, de não proteger o trabalhador. E da mesma forma, tudo que é tributo, tudo que é custo tributário, parece ruim, mas sem ele a gente não vai ter nenhuma resposta do governo, que é quem tem que responder. Ele não consegue responder sem arrecadação, sem tributo, né? Então, a verdade é essa. A gente precisa tanto do tributo quanto da proteção do trabalhador. São os custos, e quem paga esses custos a priori é o empresário. Então, a gente precisa deles para que a dinâmica ande. Entendemos? Acho que isso é o principal da análise de conjuntura. A conjuntura é o Covid está aí, ninguém sabe para quando ele vem, para quando ele vai, como vai se dar, quem vai morrer, se vai ter mais mortes, se vai parar as mortes. E como a gente não sabe disso, a gente tem que proteger empregado e continuar pagando imposto para tudo funcionar. E como fazer isso sem ter renda, sem ter consumidor, sem ter venda, né? Não dá para fazer também. É isso, pessoal. Nossa análise de conjuntura é essa. Alguém tem alguma consideração para falar, para fazer? É isso? Tá tranquilo, então? Foi rapidinho assim, é isso que eu vou entender? Tá bom, então. Então, pessoal, obrigado pela participação de novo, obrigado por terem vindo nos cursos. Eu acho que todo mundo aqui fez algum curso, outro paralelo, pelo menos mais um, né, comigo. Então, obrigado mesmo pela presença, ainda no sábado de manhã, depois de um feriado. E é isso, as questões conjunturais e os tributos para os empresários. Tá bom? Alguém tem alguma fala para dizer alguma coisa a mais? Ou a gente encerra a reunião agora? Pois é, Renata, alcançamos, né? A pauta era essa. Nós não temos muitas ações do governo, então é tipo, foi o que foi dito. A ideia era promover um debate agora, com vocês, mas vocês estão caladinhos. O tempo era contado com debates. Quando a gente não tem debates, o tempo voa. Entendeu? Pois é. A ideia da minha live do Instagram vai encerrar agora também. Eu tenho 20 segundos restantes. Deixa eu encerrar. Vamos encerrar ela. Bom, o que acontece? Ninguém tem resposta para essas perguntas, né?
Nem o governo, nem o presidente, nem a oposição, nem o sindicato, nem a ONG, ninguém tem resposta. Nem o governo alemão, nem o governo americano, nem o russo, nem o iraniano, ninguém sabe. Primeiro porque ninguém sabe quando vai acabar o coronavírus. Se vai ser mais trágico do que já está sendo, se vai ser o mesmo tanto, se vai ficar nisso. A segunda é esse paradoxo do tributo. Todo mundo fala em redução de tributo, mas ninguém fala de redução de política pública. A gente quer saúde, a gente quer educação, e especialmente quem fala de redução de tributo quer segurança. Ele quer reduzir tributo para ter lucro, mas ele quer a polícia para proteger o lucro dele. Então, numa ideia de redução de tributo, a gente quer a segurança. Como pagar a segurança? De onde vem o dinheiro? Do tributo. Então, é um primeiro paradoxo. E o último paradoxo, esse terceiro paradoxo que eu trago, é o paradoxo marxista. É isso, o marxismo diz isso. O acesso do trabalhador ao bem de consumo, né? No problema marxista, o trabalhador não tinha acesso ao bem de consumo. Com as revoluções, com as modificações modais de trabalho pós-Segunda Guerra, o trabalhador começa a acessar o bem de consumo e, de repente, o trabalhador é a mesma pessoa do consumidor. Aí dá errado. Porque se o trabalhador fosse só a mão de obra explorável, que não fosse acessar o bem de consumo, estava fácil. A gente expunha eles, se fossem apenas escravos, a gente maltratava os trabalhadores, reduzia direitos e punha para trabalhar mais vezes e pronto. Mas não é. O trabalhador é, no final, o consumidor. E o empresariado quer tratar muito bem o consumidor, quer que o consumidor consuma. E para isso, o consumidor precisa ser rico. E para o consumidor ser rico, o trabalhador tem que ser rico, porque ele é a mesma pessoa. Entendeu? Olha que paradoxo, olha que problema. Por isso que é difícil responder essas perguntas. Ninguém no mundo tem essas respostas agora, como lidar com isso. Quando você diz do consórcio internacional, a maioria dos países se une num segmento. O Brasil está fora. O Brasil não entra, provavelmente os Estados Unidos também não vai entrar. A China, curiosamente, está dentro. A China nunca está dentro das coisas. Igual Estados Unidos, China, Inglaterra e Suíça nunca estão dentro de nada. São países que não comungam de andar junto. Você vê o próprio euro, os pactos ambientais, os pactos de direitos humanos, eles nunca estão juntos. Eles não se misturam. E no caso, a Suíça está junto, está todo mundo junto. Agora o Brasil sai. O Brasil se rebela e fala: não quero. É uma gripezinha, vamos parar com isso e vamos tocar a vida. O problema é que se o Brasil tiver errado, nós vamos ter problemas mais sérios, né? Inclusive, nós já temos 6 mil mortos. Parece que a gente já passou a China, ó, em número de mortos. E isso é sério, isso é muito sério. A China tem 10 vezes mais pessoas que o Brasil. Se o Brasil já passou o número da China, a situação nossa é 10 vezes pior, né? Uma população de 2 bi, nós temos 200 mil. Isso é uma realidade, isso é um problema do Covid, que a gente não está se atinando. Se o Brasil tem mais mortos que a China, a gente tem 10 vezes mais mortos. E isso pode chegar perto de nós. Então a gente tem que ter mais atenção com isso também. Por isso tão difíceis, por isso tão complicadas as perguntas, por isso a proposta do curso, por isso o debate, né? Ideias alternativas. Eu acho que a moratória é um caminho. Se eu fosse governante, eu ia estipular moratória para em algum momento o fisco receber, mas deixar as coisas funcionando sem pagar imposto nesse momento. E fazendo dívida. O governo se endividar, em vez do empresário se endividar, o governo se endividar. Seria a minha alternativa. E proteger muito o trabalhador. Deixar o trabalhador em casa ganhando assim o salário mais bolsa de 30%, para quando ele sair de casa, acabar a quarentena, ele está com tanto dinheiro guardado que ele vai sair comprando imóvel, comprando carro, comprando casa, trocando sofá, pintando, reformando, sabe? Deixando ele com dinheiro. Eu acho que seria esse o caminho. Não sei. É complicado. Alguém mais tem alguma consideração, gente? Dá uma opinião aí. Estou falando sozinho há mais de uma hora. Fico preocupado.
Pois é. Não tem muito. Eu entendo, por isso que eu estou bem tranquilo de encerrar e tal, porque é mais para deixar provocações, não temos muitas respostas. As respostas que a gente precisa, para caso alguém venha nos perguntar, para caso a gente seja empresário, para caso tenha um empresário na família, você é MEI? Você vai responder para o empresário que te perguntar, você é MEI? Se você for MEI, você vai ter redução previdenciária. Você vai ter um prazo de 6 meses para pagar a parte previdenciária do MEI. É pouquinho, R$ 40 de imposto integral, vai ficar R$ 27 para daqui 6 meses. Ponto. É isso. Mas já é R$ 27. R$ 27 no mês é quase um Netflix. Então, já vai dar uma ajudinha. Se for EPP ou ME, se for o Simples, aquela empresa optante pelo Simples, ela vai ter também 6 meses para pagar os tributos federais. Vem o problema dos tributos estaduais e municipais, que esses vão ter que ser recolhidos em guia avulsa. Esse é o problema. Então tem que ter um contador ativo trabalhando para te dar o suporte para isso. E se for empresa normal, empresário que está devendo, empresário em crise, nós também temos os programas de 90 dias da Procuradoria da Fazenda, seja para segurar a onda do parcelamento refis, quem está no refis vai ficar sem pagar por 90 dias, e quem está em débito vai ficar em débito mais em paz com o governo por 90 dias, depois ele volta te cobrando. Bom, foi isso que foi feito. Não tivemos grandes milagres. E o último milagre que o governo fez, e não é milagre, é dar crédito, dar dinheiro, emprestar dinheiro para o empresário. O empresário gasta o dinheiro, acaba a pandemia, ele não tem lucro, ele não tem consumo. Quando ele não tem lucro, ele não tem consumo, ele só tem mais uma dívida. A gente está endividando o empresário. Não é um... Então, o ponto crítico nosso é esse. Foram essas as medidas, mas as medidas trabalhistas, né? De suspender o contrato de trabalho e não pagar o FGTS. Essas são todas as proteções que foram feitas. Então, a gente vê que não foi feita muita proteção. Não houve uma preocupação de grande proteção para o empresariado. E aí isso justifica também a ruptura do apoio do governo por parte dos empresários. Os empresários não estão apoiando mais o governo tanto porque ele não tomou nenhuma medida que atendesse interesses dos empresários. Tá fraco, né? Não está uma defesa real, não está uma proteção, uma ajuda econômica. Nós não estamos vendo isso. É a realidade nossa. Talvez seja um pouco da proposta do Guedes mesmo, de não fazer nada, não intervir na economia. Ele é dessa linha que não intervém, não interfere na vida privada. É a proposta do Guedes. Logo agora no período de corona, né? Onde talvez a interferência estatal fosse tão bem-vinda. E aí nós temos um governo que fala, não vou intervir na economia, acho que não é por aí. Todos os outros governos do mundo estão intervindo. A gente não. Pessoal, vocês estão aí? Bom, acho que é isso. Você entendeu? Vocês entenderam? Então, essas perguntas paradoxais, essas dualidades. Acho que é isso. A gente pensar, sair daqui hoje pensando sobre isso. O empregado é custo, mas o empregado é o consumidor. Como reduzir o custo do empregado sem reduzir o poder de compra do consumidor? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer, nós temos que dialogar, trazer para o debate. Outra, o imposto é caro. Eu estou em crise, eu estou sem vender, eu não posso pagar o imposto. Como deixar de pagar o imposto, mas manter a segurança, manter a saúde num período de pandemia? São as duas perguntas principais, sabe? É isso que eu quero que vocês saiam pensando isso. Pensando uma alternativa para isso, porque isso não tem um fim em si.
são só paradoxos que se mostram nesse período de pandemia. Como lidar com isso, né? As reflexões, muito bem, Camila, exatamente. São as reflexões que é para ser feitas, são as metas do nosso bate-papo de hoje, passando pelas conjunturas. Bom, gente, mais alguma colocação? Pois é. No final é isso mesmo que nós conversamos. Não tem muito mais o que a gente falar também, né? O governo não fez muito mais para a gente ainda. A ideia era ser um bate-papo mais caloroso, mas como nós estamos num pós-feriado também, alguns empresários não vieram, tinha muita gente inscrita para esse bate-papo, mas não veio. Faz parte, né? Então é isso. É hora de dar tchau e deixar vocês curtir o fim de semana? É isso? Imagino que sim. Eu estou perguntando se é isso, se é hora de dar tchau. Ah, vocês querem curtir o fim de semana agora? Mais do que justo, né? Passaram amanhã de sábado, falando de tributo. Obrigado, pessoal. Tenho que agradecer muito esses 4 cursos. A maioria de vocês apareceu em 2 ou mais. Então, tenho que agradecer mesmo a presença de vocês. Foi, para mim, bem legal. Espero que os certificados sejam úteis para vocês de alguma forma e que a gente tenha avançado alguma discussão, algum aprendizado, alguma coisa. Espero que tenha sido bom, tá bom? Obrigado de coração por terem comparecido nessa empreitada. Bom fim de semana, pessoal. Vamos encerrar a reunião, então. Obrigado por todos. Obrigado pela participação. Vamos ter mais cursos, vamos ter mais cursos. Tchau, tchau, pessoal.